Arroi! Salve marujos! Puf Capitão Caverna aqui mais uma vez com a nossa segunda mitológica. Então eu vou receber os marujos como sempre, né? Vão aqui sentir esse clima agradável. Então se você quiser já ir direto, ó, não se assustem, Diana gritando, Zica latino aqui, é assim mesmo. A Taberna do Capitão é justamente para ser esse clima descontraído. Mas se você já quer ir direto ao assunto, adiante lá, daqui mais ou menos uns 2 minutinhos, alguma coisa assim, que a gente já vai começar. Mas por enquanto eu vou recebendo o pessoal aqui que vai chegando, então sinta-se à vontade. Eu sou o Puf Capitão Caverna, uso essa alcunha de pirata, isso obviamente é uma metáfora. Salve Turqueira que entrou aí, tamo junto, moleque. É nóis, rataria, é o clã. Eu sou o Puf Capitão Caverna, uso essa alcunha de pirata como uma metáfora para um trabalho artístico. Para quem não sabe, né, pirata era todo aquele que vivia de uma maneira transgressora, que tinha suas próprias leis, que não se adequavam ao sistema. E como a arte é a minha pirataria, a metáfora para isso eu uso. Mas isso é outro assunto, isso vai para outro vídeo, isso aí a gente conversa depois. Hoje, o assunto da nossa segunda mitológica é a linguagem dos sonhos. Pois é, os sonhos têm uma linguagem, pode parecer estranho, às vezes a gente sonha com alguma coisa assim, meio cabeluda, né? Nossa, eu sonhei que fulano morreu. Nossa, eu sonhei que eu tava pelado em público, né? Enfim, tem muitas coisas que às vezes parecem confusas e distorcidas, mas na verdade o sonho diz muito sobre nós mesmos, sabe? É você com você e tudo aquilo que está mostrando ali é sobre você mesmo e naquele momento específico, né? E para cada pessoa também, além de ser daquele momento específico, para cada pessoa, cada símbolo tem um significado específico de acordo com as vivências daquela pessoa e com as experiências que ela vem acumulando. Então, eu quero debater aqui, a gente vai falar sobre vários símbolos, né, no decorrer do vídeo, vamos tentar explicar mais ou menos como que começou essa história assim contemporaneamente, que depois do Freud, que Sigmund Freud, famoso, né, psicanalista, e ele lançou um livro, A Linguagem do Sonho, uma coisa assim, não lembro direito. Mas foi em 1900, na verdade tem até uma curiosidade, foi em 1889, mas publicou em 1900 porque ele queria que isso fosse um marco, que isso fosse algo inovador, que ia trazer tudo. E isso é a base da psicanálise, da teoria psicanalítica, né? Foi todo o trabalho dele depois que desencadeou a partir dessa publicação, assim, a gente pode dizer mais ou menos isso. E eu também não vou ficar entrando nisso, assim, eu não sou especialista em psicanálise e não é o nosso campo aqui, não é o nosso debate. Nosso debate aqui é a simbologia, símbolos, né? Símbolos, signos, como a gente falou na aula passada, né? Nosso encontro passado. E falar aula assim também fica bem chato, né? Que é uma taberna. Convite aí, ó, pegue a sua cervejinha gelada e venha beber conosco e vamos trocando uma ideia. Ó, a Dianinha pirando aí. Enfim, os sonhos são uma linguagem subjetiva, iconográfica, imagética, né, a partir de imagens construídas da nossa memória, que a nossa mente inconsciente usa para acessar a mente consciente. Elas se comunicam. E quando você está andando, conversando, falando, você está, né, no seu dia a dia, tudo aqui, a sua mente consciente, a sua consciência está ativa, que é a sua personalidade, tudo, você está interagindo com o mundo, etc. e tal. E quando você vai dormir,
Segundo, assim, né, isso eu estou usando alguns recortes do Freud também, além de outros estudos também, mas porque o estudo do Freud é um estudo bastante interessante, então recomendo, se vocês quiserem, depois procurem lá e dá uma olhada, que é bem jóia. Enfim, quando você dorme, a sua mente vai fazer uma varredura, a sua mente, né, o seu inconsciente vai fazer meio que uma varredura da sua memória, das coisas que você passou no seu dia a dia, e vai montar uns recortes para ver o que vai guardar na memória profunda, o que vai eliminar, as informações. E assim, o seu cérebro está vendo tudo, na verdade. Os nossos sentidos são limitados e a nossa consciência está presa a um momento que você está prestando atenção. Mas, Marinão, uhul, é nozes. Mas o momento que você está vivendo, o seu cérebro está percebendo tudo. Você está escutando coisas que, na verdade, a sua consciência não acessa, mas você está escutando. E tudo isso fica encerrado na sua memória. Chega um dado momento que você vai dormir ali, que você entra em vigília, que o seu corpo é meio que desligado, através de hormônios. Então, agora eu vou falar de um processo químico, né? Isso a gente está falando fisicamente. Os hormônios são produzidos e, opa, tô on, uhul, é nozes. E o seu corpo meio que desliga, seus movimentos, tudo. Acontece algumas falhas de vez em quando, gente que se mexe muito, outros têm distúrbio da paralisia do sono, mas isso é outro assunto. Enfim, você dorme e o seu cérebro, a mente inconsciente e a mente consciente começa a conversar numa linguagem dela, né, numa linguagem... E essa linguagem aí iconográfica vai marcando momentos ali que alguns vão ser preservados na memória, outros vão ser simplesmente descartados, porque é irrelevante. E porque tem uma coisa, é um nível, ninguém sabe também o que isso aí é, uma coisa, né, bem do cérebro, assim, e para cada um é assim. E no decorrer do seu dia, de acordo com como você vai da sua vida, das suas vivências, você vai tendo acesso, né, a informações diferentes, símbolos diferentes, coisas vão ganhando significados, né? A Marina está comentando que a paralisia, né, ela já teve e parecia que... ela está falando, né? Parece que as mensagens estão atrasadas. Não, tem um delayzinho mesmo, mas é normal. Marcinha entrou, saravá, querida, é junto. Uhul, é nós, estamos juntos. Enfim, o distúrbio da paralisia do sono acontece quando você vai dormir, alguns hormônios são produzidos, porque é um momento do seu corpo ficar em vigília, para você preservar a energia. Isso acontece em inúmeras coisas, isso é assim no decorrer da evolução. E nesse momento, como você vai acessar essas memórias, você vai sonhar, o seu corpo físico é meio que desligado para você não reagir, para você não sair correndo, para você não lutar, para você não... Enfim, então a sua mente continua atuando, mas o seu corpo é nozes, mas o seu corpo entra num estado de vigília, num estado de torpor, né? Num repouso. E durante esse processo, a sua mente consciente e inconsciente começa a articular, né, informações numa linguagem subjetiva, numa linguagem imagética. E vai usar elementos que você tem guardado na sua memória, que você apreendeu. Dani, beijo. Oh, mas que saudade da macumba. Eu tava falando com a Didi esse dia. Oh, saudade da macumba. Enfim. E você começa a ter acesso a essas informações, a esses símbolos, você começa a ganhar noção do mundo, tudo, e esses ícones vão ganhando peso, assim. Bruno, saravá, meu querido, esse casalzão lindo que eu admiro. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo prático que a Marina comentou, Marina Scalon, nossa grande querida parceira. Gente, entrem lá no Instagram dela, vocês vão curtir muito o trabalho de fotografia dela, que é incrível. E tem foto de arquitetura também, enfim, a gente tem vários amigos artistas e é o nosso navio. Então aqui, ó, aproveitando esse gancho, eu queria que vocês, saravá, Bruno,
mandem aqui no aviãozinho para recrutem mais 2 marujos aqui, mandem para quem achar que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo vai servir, que vai ser legal, mas mandem para alguém que você se importa, alguém que você gosta, alguém que você ama. Porque assim, no navio pirata a tripulação funcionava porque um protegia o outro, era coeso, sabe? Um marujo cuida do outro. E aqui a gente um cuida do outro, então pra gente criar essa tripulação, né? Então envia aí no aviãozinho aí, ó, para 2 marujos aí, recruta mais 2 marujos que você acha que vai servir esse conteúdo aí. E ó, bora pra taberna do capitão. Segunda mitológica, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. E o assunto de hoje é a linguagem dos sonhos. Mas vamos voltar. Você vai tendo acesso a essas informações e esses ícones, né, esses símbolos, eles no seu inconsciente eles ganham um peso simbólico um pouco diferente. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu não aconselho que vocês procurem aqueles dicionários de sonho que sempre tem na internet, que a gente acha tudo, porque a leitura disso é um pouco prejudicada, porque ali é feito de uma maneira muito ampla. Geralmente não tem, assim, sonhei com cobra, é traição. Não. Sonhei que o dente estava caindo, é morte. Sonhei que fulano vai morrer. Gente, calma. As coisas não são tão literais e não são ao pé da letra. Não é bem assim que a linguagem do sonho funciona, porque é uma linguagem simbólica. Assim como eu falei no nosso encontro passado, que o nosso homem primitivo aprendeu com a natureza, observando ali com erro, acerto, e dei o exemplo, por exemplo, da serpente. Imagina, o cara lá é picado por uma serpente, aquele veneno não o mata, mas né, a gente sabe que aquela substância no sangue altera a maneira de ver ali, ele vai dormir, ele tem umas visões diferentes e aquilo provoca nele uma experiência de percepção diferenciada, distorcida, chame da maneira como quiser, mas não é a percepção habitual. E tudo isso vai gerando, né, memórias que vão ser gravadas e passadas. E a gente tem uma memória genética, a gente tem uma memória ancestral, e é só a gente querer que a gente acessa isso. Mas o nosso intuito aqui é só, né, esse bate-papo descontraído, trocar uma ideia aqui. A gente não vai se aprofundar muito nessas sendas não, porque isso aí dá pano para manga. Mas vamos continuar. Eu dei o exemplo do Marinão, salve Marinão, que fala que sonha muito com escadas, que está subindo escadas. A gente até fez um post falando um pouco da simbologia da escada e construções. A Marina é uma pessoa que trabalha com arquitetura, com design, tira fotos, tudo. Então, estar em ambientes que têm essas linhas e essas características é algo comum. Então, essa mensagem, sempre todos os sonhos, né, falam de nós. Então, isso eu estou falando dela para ela, e como eu a conheço muito bem, eu posso me atrever a entrar nisso. Mas eu peço que vocês olhem para si mesmos e olhem para a simbologia desses sonhos, como eles significam para você e as sensações que isso provoca em você. Porque esses símbolos, eles estão ligados diretamente às nossas emoções, às nossas vivências, às nossas experiências e às simulações que o nosso cérebro tenta criar de realidades possíveis e possíveis soluções para esses problemas, né? Eventuais, imaginários, fictícios, enfim. O nosso cérebro é muito potente, é a máquina mais potente que a gente já teve acesso, mesmo com inteligência artificial, com tudo, tá? O cérebro humano ainda é a coisa mais fantástica que eu acho que brotou na natureza. Mas enfim, então falando desses símbolos, como esse é um ambiente familiar, a escada, que tem já essa simbologia de ascensão ou, né, descendência, de descer, subir ou descer, tem esse movimento, essa separação de planos, e como ela frisou, sonho que estou sempre subindo. Isso pode significar que, isso estou falando pode sempre, né, a gente não afirma, porque
a gente sempre trata, quando você trata do campo sensível, sempre é muito subjetivo. Então isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, convivências diferentes. Então assim, né, bem subjetivo. Então isso pode ser que esteja falando de, olha, é melhor a gente olhar para os nossos horizontes aqui, para onde a gente está caminhando e tentar, né, buscar algo, né, transcendente, outros planos de compreensão, outras maneiras de ver, né, escalonar as perspectivas de vida, né, como assim, eu trabalho com fotografia de arquitetura, então o que isso significa? Então é você, seu trabalho, seu ambiente de vida, então isso está muito ligado a você e a maneira como você enxerga. Então, a necessidade de você olhar para uma nova perspectiva, para algo, né, que vá além desse plano, né, o que é o plano, né, desse linear e às vezes algo que está em uma perspectiva diferente. Então, assim, isso aí eu estou dando um exemplo hipotético. Lolo, Eduardo, Dudu, meu primo. Gente, meu primo, eu dava cascudo nesse moleque. Hoje ele é maior do que eu. Nem me atrevo. Saudade de você, saudade de sua mãe, saudade de seu pai. Gente, beijo. Em delírio de Nath, Juminha. Nossa, amo vocês, meus marujos. Aí, ó, vocês que estão chegando agora, mandem para 2 marujos aí. Vamos recrutar mais marujos para essa tripulação e vamos fazer esse navio, né, correr. Enfim. Então os sonhos eles vão adquirindo esse caráter simbólico e é uma linguagem da sua mente consciente com a sua mente inconsciente, tentando apreender situações e entender, né, o mundo ao seu redor e criar possíveis situações, problemas, resolver problemas. Isso tudo tem um caráter muito simbólico, não é literal. Igual eu mencionei ali, eu sonhei que eu estava andando pelado em público e eu tentava me esconder e eu não conseguia. Porque é um sonho muito comum que a gente vê sempre todo mundo falando, né? Se vocês quiserem, gente, beijo, é nóis. Comenta aí algum sonho, algum elemento assim dos sonhos pra gente poder ir passando de leve para tentar e também transformando isso aqui numa conversa, né? Para não ser uma aula chata. Que se vocês tiverem uma cervejinha gelada, me acompanhem, vamos beber junto. Transformar isso aqui realmente na taberna do capitão, né? Porque saber esses conhecimentos, essas coisas muito acadêmicas, qualquer Google, você clica lá, a informação tá lá. Aqui, né, vamos ser família, né? Nós, aí ó, tio Rafa, beijo a todos, marujos. E aí, vamos multiplicar e é nozes. Então, sonhar com nudez. Quando eu digo, né, que o sonho tem tudo a ver, é você com você mesmo, e sonhar com nudez, geralmente, você tá com alguma questão de você que você tá com medo que se revele. Que às vezes você tem quando eu falo medo assim também, gente, é uma pirataria pura, é nozes. Medo é num sentido... assim, não é, ai meu Deus, vai me roubar, não, é sentimental mesmo, emocional. E às vezes você tem esse receio, você não quer mesmo que alguma informação sua, alguma coisa da sua intimidade seja revelada. E às vezes a maneira que a sua mente inconsciente tem de comunicar isso com você é colocando, falando assim, você não está tão escondido quanto você imagina, você está exposto. Se você não quer que ninguém saiba, não faça. Porque de você estar convivendo e sendo atravessado por pessoas todos os dias. Então, isso, né, e é de você com você. Isso aí, tá, mais uma vez, gente, isso é subjetivo e, né, pode variar. A Danda perguntou aqui, fala de água lamacenta. Água. Vamos lá para o símbolo da água. A água, gente, água, vida, né? Nossos ancestrais sabiam que onde tinha água corrente, água limpa, era, né, possível estabelecer vida. Água parada, água lamacenta, água, né, aquela torpe, assim, estranha, turva, não era legal. E
da mesma forma, esses sinais até hoje persistem no nosso inconsciente. Quando você sonha com uma água muito barrenta, muito lamacenta, significa que alguma coisa não tá, você está deixando de perceber na sua própria vida, você, com você mesmo, está deixando de perceber algum aspecto que pode ser importante e você está deixando passar. Ou você está se deixando levar, se deixando poluir, né, por esses detritos do ambiente. O que é a lama do rio? É a coisa que vai, né, que o assoreamento das encostas, aquela lama que vem das encostas que vai descendo, vai caindo no leito, vai misturando com a água, aquilo vira uma coisa só, uma sopa de sujeira, né? Porque hoje em dia é sujeira, né? Porque o tanto de poluição que a gente vê, enfim, mas isso é outra conversa. Então, essa simbologia da água, a água como fluxo, água como vida. Então, quando você sonha com essa água, legal, colocando aqui, quando você sonha com essa água sendo filho de Nanã, o ambiente de Nanã já é um ambiente lamacento, né? Já é um ambiente, tá vendo que para cada um tem uma simbologia diferente? Se isso para você tem alguma familiaridade e você culturalmente já encara aquela simbologia, como por exemplo o Nanã, que é o barro da onde brota a vida, né, que ela é a avó dos ancestrais, tem toda uma questão. Então, se você já tem essa simbologia assimilada a uma outra questão, são outros valores, é outra interpretação, e a subjetividade cabe aos sentimentos que aquilo traz para você. Lembrando que todos esses elementos são você, é você com você mesmo, sempre. Clauiuri, beijo para você também, querida. Uhul, é nozes. À medida que minha vida profissional foi evoluindo, as construções ficaram mais bonitas e grandiosas. Ó, a Marina comentando. Sim, à medida que você foi tendo contato com outras referências, essas referências ganharam esse peso simbólico. Se de repente você sonha com uma casa muito desarrumada, ou quebrada, ou feia, ou mal iluminada, como o arquétipo, né, a imagem arquetípica do seu trabalho, que está ligado a essa escalada profissional, aponta para o contrário, bem provável que esse símbolo já está chamando a atenção para alguma outra coisa, para você olhar, presta atenção aqui, presta atenção ali, entendeu? Como é que é? Cachorro, sonho às vezes com meus cachorros que já partiram daqui e acordo meio confuso. Sonhar com pessoas, animais, né, de estimação e afetos que nos foram muito queridos, que já não estão mais entre nós, isso é um peso simbólico bem considerável. Eu entendo sua confusão, mas é fácil de explicar. Pensa no símbolo que esses animaizinhos significavam para você quando estavam na sua Zumbi, mestre Zumbi, saravá, meu querido, muito axé, Bernardo lá do Beco, lá de BH, tamo junto, é nozes, saravá. Mas enfim, pensa em como esses animais representavam para você. Eu vivi um tempo com você aí na sua casa, então assim, eu posso dizer e tal. Eu sei como é a sua relação com os animais de estimação. Então eles têm esse peso simbólico para você. Então às vezes você está deixando de prestar atenção em alguma coisa que está vindo plasmado ali, né, naquela forma, nessa metáfora desses cãezinhos, né, para você. Então você precisa prestar atenção em alguma coisa que às vezes está passando desapercebido, que você está ficando, né, para trás. Então presta atenção. Tenta olhar para esse símbolo. Peraí, achava que eu tinha sumido, tinham minhas coisas para jogar fora. Aí eu matei eles com uma katana. Nossa, adorei! Melhor sonho. Essas atitudes, olha só. Essa atitude, esse comportamento diz muito sobre a sua necessidade, né, de colocar essa ação no mundo, sobre isso que você sente que às vezes está te oprimindo, te segurando, te tolindo. Isso é muito simbólico, porque isso às vezes, e quando eu falo de alguma coisa,
não é do outro, é de você. Você com você mesmo. Às vezes alguma crença limitante. Nossa, eu falei até rápido, né? Às vezes alguma crença limitante. Às vezes alguma perspectiva sobre você mesma que de repente não é da maneira como você está se julgando ou se cobrando. Então, e essa maneira, essa reação, o que é a katana? Uma espada. O que é o símbolo dessa espada? Pensa no valor simbólico, é ação, né? Esse símbolo fálico, né? Direto, linear, né? Que corta, que quer dizer, né? Pensa no valor simbólico disso, que é um poder de ação. E você estava agindo mesmo, né? Colocando esse impulso. Então pensa no onde em você esse aspecto que está precisando dessa atenção, que está precisando desse poder de ação. Então, nesses valores subjetivos, né? Você olha para você. Como é que é? Reassumir o poder exato! Reassumir o poder em suas mãos. Reassumir seu protagonismo. Né? E esse corte da katana, essa espada que é tão simbólica, né? Logo a katana, que é a arma do samurai, que era o espírito do samurai, toda uma pompa, todo um respeito. Não era qualquer um que tinha uma katana, que poderia ter uma katana, além de ser caro pra porra, que é uma obra de arte, aqui tinha todo um valor simbólico. E aqui, ó, o tio Rafa falando, a espada como elemento que corta, né? A ignorância, a espada de dois gumes, o outro gume é designado a sabedoria. Ah, sim, né? A espada de dois gumes tem essa característica, mas a katana tem apenas um fio. E é esse o quê? O poder de ação. Porque geralmente o Budô, né? A arte do samurai. Gente, agora eu esqueci o nome. Mas enfim, a arte da espada do samurai, né, a esgrima samurai, você ignora você resume a um movimento. Quanto mais preciso esse movimento, você não precisa de outros. Então a katana simboliza esse movimento único, essa coisa precisa, né, esse golpe, essa ação, mas muito bem colocado. A espada de dois gumes, está vendo como os símbolos são diferentes? Eles representam coisas diferentes, pesam de maneiras diferentes e da maneira do contexto como ele está colocado no sonho, pode também significar coisas diferentes. Vamos lá, gente, tô gostando, mandem mais. Tia Silvia, beijo, espiridiãozada. Saudade desse povo, raça danada. Meu pai falava isso, espiridião, raça danada. Eu era bem pequenininho assim, e minhas tias, bem velhinhas assim, falavam, mas você casou! E era uma farra, assim, e eu cresci, e a herança da Umbanda, da espiritualidade, eu tenho da família da minha mãe. Tia Silvia é irmã da minha mãe, né, e tal. Eu tenho essa herança da Umbanda. Meu pai também foi um dirigente de terreiro. E eu tenho essa herança de família. E pra mim, né, uns herdam fazenda, uns herdam empresa. Eu herdei a macumba. Melhor herança. A herança imaterial. Não tem preço. Ninguém te toma. Isso você apenas transfere. É lindo, é foda. Mas enfim, fala sobre as camadas de consciência. Sim! Eu estava falando isso no começo, né? Que nós temos camadas de consciência. Enquanto a sua mente consciente, a sua personalidade, a sua identidade, né? Que você identifica João, José, Maria, né? Enfim, você ali, a sua personalidade se comunica com o mundo. Existem outros níveis no seu cérebro que continuam funcionando e apreendendo informações, assimilando essas informações. Tem coisas que estão numa camada que você simplesmente não tem acesso, você não controla certos comandos do seu corpo ali, você não comanda ali as batidas do seu coração, você não tem que ficar lembrando, nossa, meu coração tem que bater, porque se não bater eu vou morrer. Não, isso está num outro nível do cérebro lá, né, chamado de reptiliano, coisa bem... E isso está em... O seu cérebro é uma máquina muito complexa. O nosso cérebro humano é uma máquina muito complexa. Eu gosto da analogia da máquina, porque o nosso pensamento é lógico e obedece lógicas
Mas não é literal, né, gente? Mas enfim, a macumba, amei, amo. Sempre, a gente ama a macumba, sempre. Então, nossa mente, ela funciona em camadas, mas isso não é também literal. Isso aqui é uma maneira hipotética, porque já houve também a teoria dos hemisférios do cérebro. Tem até um livro de exercícios de desenho. Eu recomendo os exercícios da Beth Edwards, desenhando com o lado direito do cérebro. Eu recomendo os exercícios que são ótimos para quem gosta de aprimorar as técnicas de desenho, são ótimos. Mas a teoria do cérebro funcionar com hemisférios, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, já foi refutada. A gente já descobriu que o cérebro funciona de uma maneira meio como um todo. As áreas, algumas são ativadas mais, outras menos, dependendo do que você está fazendo. Algumas áreas são relacionadas a isso ou aquilo, de acordo com essa ativação que os nossos aparelhos conseguem captar. Mas sobre ali a profundidade do cérebro mesmo, a gente não sabe muita coisa sobre isso. A gente investiga. Então tem muitos livros, muitos especialistas, a gente não vai entrar nesse caminho. Eu citei o Freud no começo do vídeo. Enfim, quem quiser ali, Bolinho, tamo junto, moleque. Faia, quase, meu parceiro, meu irmão. Enfim, eu não vou entrar nessa cena, porque essas informações acadêmicas vocês procuram no Google. Tem lá Sigmund Freud, Linguagem dos Sonhos, tem trabalhos do Jung também, tem um monte de coisas. Eu só não recomendo esses dicionários de revistinha e esses sites, assim, porque essas leituras são muito prejudicadas. Ai, cobra, traição. Não funciona assim. Enfim, vamos voltar aqui para as camadas. Então, hipoteticamente, né, nosso cérebro apreende informações do mundo através de níveis de entendimento, e alguns são mais claros, outros são mais subjetivos. E o nosso cérebro usa essas informações que a gente vai captando da memória do nosso dia a dia e usa esses recortes de maneira simbólica para se comunicar com as camadas mais profundas da nossa consciência, e isso fica armazenado, e isso contribui para a nossa maneira de ver o mundo, de entender o mundo, de perceber o mundo. Né? Por isso que eu falei que os símbolos começam a ganhar peso, tudo, porque a partir da vivência, esses símbolos eles são assimilados. Falei do símbolo da serpente, falei do símbolo da caveira, igual o símbolo da cruz. Olha um exemplo que a gente passou pela Páscoa. A Páscoa não é um feriado cristão, foi assimilado pelos cristãos, mas isso é um feriado bem mais antigo, né? Tem a ver com a coisa astrológica, tem a ver depois com os hebreus quando fugiram da Babilônia, do Josué, e aí eles passaram por um perrê danado, e aí eles comem o ovo como sinal da ressurreição, do renascimento da vida. O ovo é simbólico em muitas religiões, o ovo é outro símbolo muito potente, tem a ver com a criação do universo, em muitas mitologias tem um ovo cósmico. Então assim, esses símbolos, como eu estava falando da cruz, que é um símbolo muito antigo. A punição da cruz, a cruz significava uma punição muito severa. E... me dando uma colinha. Era uma punição muito severa. Então ela simbolizava meio que medo. Só que com o passar do tempo e o uso cultural, esse símbolo acabou virando e entrando no conhecimento popular como um símbolo de resistência por conta do cristianismo e toda uma questão cultural. Então, a nossa consciência trabalha com esses símbolos, nesses níveis de entendimento. Alguns níveis são objetivos, que é essa informação mais dada, mais precisa, o que está ali, está quente, está frio, está o aqui e o agora, perceptível. Tem uma camada mais subconsciente, que está acontecendo, o seu cérebro está percebendo, mas não está em primeiro plano. Igual você está conversando aqui, tem carro passando, tem coisa acontecendo, você está com um foco de atenção aqui, mas o mundo está acontecendo ao seu redor, a vida continuando ao seu redor, e o seu cérebro continua apreendendo essas informações. E elas vão ficando armazenadas ali, né, de uma maneira.
E aí tem um outro nível mais subjetivo, né, que a gente chama do inconsciente, que aí tem, né, um inconsciente, que aí tem um inconsciente coletivo ainda, que tem toda, né, um misticismo em torno dele, mas a gente vai falar aqui. Pessoal, eu gostaria de saber se vocês estão curtindo aqui, comentem aí se estão gostando, mandem aí para mais marujos, recrutem mais marujos e falem aí, a Dani tá falando aí, vamos comentar mais. Esses dias sonhei com um homem sentado em um portão e do nada tinha uma criança de colo nos meus braços e eu não conseguiria ver o rosto dele. Gente, eu tô lendo porque os comentários não ficam gravados, eles somem, então... Todos esses símbolos dizem respeito a você. Então, a casa, o portão, tudo. Você está olhando para uma perspectiva e esse homem pode representar um aspecto seu. O que é o aspecto masculino, né? O aspecto da ação, o aspecto, né, da iniciativa. Isso a gente não fala de gênero, isso é uma coisa que é muito mais profunda. A gente não está falando aqui de gêneros biológicos, porque a nossa mente não fica presa nisso, gente. Ela vai muito mais além. Então essa criança também é você, essa criança interior. Então às vezes está falando para você que você está às vezes focando em apenas um aspecto da sua vida e deixando outros aspectos de lado. Um aspecto de iniciativa, um aspecto da sua criança interior que às vezes precisa ser acolhida. Nossa, gente, valeu demais. Eu também estou adorando trocar essa ideia. Então, esses aspectos são você, a casa, o portão. Olha para esses símbolos, olha para o que essas emoções despertam em você, como isso afeta você, isso significa para você, e você vai entender muito mais claramente. Porque todo mundo, né? Todo mundo sonha. Todo mundo sonha. A gente às vezes pode não se lembrar. E isso é uma capacidade nossa, como a arte, como fazer arte, como andar, como falar. Isso é uma capacidade, é nossa. Os papagaios também falam, mas eles não falam de uma maneira consciente. Eles repetem sons, mas eles não articulam como nós, ideias. E reproduzem, né, símbolos sonoros que podem ser identificados. Sonhos são símbolos visuais, né, emocionais, que podem ser decodificados por você, porque são você, é você falando com você mesmo. Então é muito legal quando você olha e você tem essa sensibilidade com você mesmo e você percebe o que esses símbolos significam para você e o que você está falando com você mesmo. E quase sempre o toque é quente, sabe? É algo que você realmente precisa ouvir, sabe? Sequência de pesadelos enquanto criança. Pesadelos, geralmente sonhos muito perturbadores, sonhos muito assustadores, sonhos muito inquietos, são resultados do quê? De uma mente inquieta. Alguma coisa ali que não está muito bem resolvida, pensamentos persistentes, situações persistentes, alguma coisa que ficou ali por resolver, que fica naquele loop, tipo um disco furado. Para quem gosta dos discos de vinil, antigamente o disco de vinil, né, era uma bolachona de um material chamado vinil, que é derivado de petróleo, e uma agulha ficava na linha, e quando dava uma arranhada, às vezes ficava repetindo a mesma faixa, pá, pá, pá. Hoje é tudo digital, não tem isso. Então a gente fala, disco furado. Então porque fica naquele loop. Então essa repetição constante às vezes pode ser um arranhão, alguma coisa que você precisa prestar atenção com carinho e tentar entender o que essas mensagens estão querendo te dizer. Clau Yuri dizendo, sonhei que a minha casa estava cheia de barata. Olha, a barata é um símbolo muito potente. A casa diz respeito a você. A sua casa é você. A barata, para nós hoje, ocidentais, né, pós-modernos, com toda a nossa tecnologia, nossas cidades, a barata simboliza a sujeira, submundo, né, uma coisa que fica ali no subterrâneo, que, né, vive dos restos, das sombras, nos esgotos, né, nas coisas que você às vezes não quer encarar. Então, de repente,
A sua mente está mandando mensagem para você dizendo assim, olha, presta atenção em algumas coisas, algumas sombras suas que você está tentando ignorar, tentando calar, mas elas também são partes de você. Elas estão aí e podem trazer informações e conhecimentos importantes para você. E as nossas sombras são parte de nós. O nosso conhecimento, o nosso modo de ver, né, o mundo ocidental, cristão, judaico-cristão ocidental, né, ensina pra gente, a gente tem que ser 100% bom, 100% bonzinho, 100% luz, 100% amor e tal. Mas, gente, vamos lá, nós somos humanos, ninguém é assim. Não existe. Nós somos um misto, uma dualidade de bom, de mal, de luz, de sombra, chame do que quiser. O pensamento africano, o pensamento afrocentrado, né, que a gente gosta de falar. Oi, meu amor! Olha só, ela veio me trazer um pastel. Que delícia! Diana que fez. Diana que fez. Nossa, tá lindo, gente. Enfim, vamos voltar. E eu até perdi o que eu tava falando. Ai. Vamos lá. A barata, né? Eu estava falando. As sombras, nós somos um misto disso. A gente é ensinado, né, essa coisa, mas nós somos uma dualidade. O pensamento africano sempre trouxe isso. O pensamento oriental, né, que tem o famoso Tao, que é aquele símbolo do Yin e Yang, né, que todo mundo fala, né, o positivo, o negativo, opostos complementares. E nós somos isso. Os orixás são um desenho disso. Porque os orixás, eles não são nem homens nem mulheres, eles têm aquelas representações, mas eles não obedecem muito bem isso. Tem aspectos, às vezes, ora são bonzinhos, ora são furiosos, ora tá ali acolhendo, ora tá ali punindo. E tem todas essas coisas que são nossas, porque eles são metáforas, usando nessa roupagem dos elementos da natureza para explicar nós. Nós, sempre a relação de você com a natureza que te cerca e a comunidade na qual você está inserido. E sempre foi assim. Ninguém está reinventando a roda. Esses últimos 2000 anos é que tem sido muito atípicos aí pro resto da história da humanidade. E a gente caiu numa escalada meio louca e numa aventura de achar que é uma coisa só e que Deus está fora, e aí, enfim, né? Mas vamos voltar para essas sombras que eu estava falando. Nós somos essa dualidade. Não se junta o injuntável, não se separa o inseparável. Então presta atenção em você, presta atenção nas coisas, nos aspectos que às vezes você está deixando passar desapercebido de você mesma. Você mesmo, você mesmo. Coisas que eu não posso fazer isso, eu não posso demonstrar aquilo. Homem não chora. Mulher não faz isso. Gente, humanos choram, humanos sangram, humanos sentem medo, humanos sentem raiva, humanos sentem inveja, humanos ficam felizes. Nós somos humanos, isso é nosso. O que a gente tem que ter é consciência e não deixar que as nossas pulsões, nossos instintos dominem essa consciência. E o caminho é inverso, é a consciência dominando os instintos e não o contrário. Há quem se mova pelos instintos e prefira, eu não consigo me controlar, eu preciso ir para um boteco, eu preciso beber, eu preciso sair. Isso é mais importante do que a vida de quem você ama? Isso é mais importante do que a sua própria vida? Mesmo? Nossa, eu acho que nossos valores são invertidos. Por isso que eu convido vocês a pegar a sua gelada e vir para a taberna do capitão, convidar mais 2 marujos aí, ó, e vamos que vamos. Erication, minha querida. Erication, minha irmãzinha também, de muitos anos. E vamos falando aí. E todos esses sonhos lidam com esses processos, né, de aprendizado e toda essa aventura que é ser humano. Isso desde criança. Animais também sonham? Animais também sonham em outros níveis. Animais também pensam.
mas é de uma maneira muito diferente da nossa. Eles não raciocinam, não racionalizam, não pensam abstrato, como nós temos ideias abstratas e simbólicas, né? Nós criamos símbolos. Eles agem pelo instinto e são guiados, eles reagem. Essa é a diferença. E eu costumo dizer que para você se diferenciar, porque nós somos animais, a gente não pode esquecer isso. Só que o que nos difere dos outros animais é a nossa capacidade de se observar, de se auto-observar. E nessa observação, aprender consigo mesmo, aprender com o mundo e ensinar o outro. E nesse momento, eu acho que nesse momento que a gente está vendo a nossa educação sendo sucateada, a nossa vida sendo jogada de escanteio, assim, né? Ninguém... Enfim, mas aqui eu quero que seja o nosso espaço aqui, a nossa taberna, e vamos falar sobre esses símbolos, né? Sobre esses mitos, sobre essas lendas, e sobre... Eu gosto muito, como eu já falei, da mitologia iorubá, que eu acho assim, essa mitologia muito antiga. Tem a mitologia Dogon, que é mais antiga ainda. A mitologia é incrível, gente. É muita coisa, a mitologia egípcia, a mitologia celta, o zoroastrismo, né, o mitraísmo, é muita coisa muito mais antiga que o cristianismo europeu, que veio ali 300, 400 anos depois que o suposto Cristo hebreu judaico ali, né? Eu falo suposto porque não há registro histórico, mas é possível que tenha acontecido vários personagens, várias histórias que tenham sido compiladas em um único personagem, Jesus. Mas é possível que tenha havido também um grande mestre com esse nome. Esse nome era um nome muito comum, mas é possível que tenha havido sim, que tenha proposto reformas ao judaísmo da época, que ainda obedecia à lei de Italião, que era a lei mosaica, do olho por olho, dente por dente, e ele propunha reformas que eram baseadas numa única coisa: amor. Se um evangélico te deseja que Deus abençoe, acolha. Se um umbandista te desejar que Oxalá te guie, acolha. Sabe? Se um islâmico, um muçulmano te desejar que Alá te ilumine, acolha, porque ele está desejando que o Deus que ele acredita, que essa potência interior acolha seus passos, ilumine seus passos. E isso é amor. E o que a gente mais está precisando nesse mundo, nesse momento, é amor. Sabe? Aqui, ó. Só tem pastel e cerveja. Me sentindo nas conversas de Aristóteles na praça. Como a gente não tem praça, a gente hoje está no ambiente mais seguro que a gente pode ter, que é a internet. Cada um no seu banquinho, com o seu copinho, se divertindo e falando de simbologias, de mitos, de lendas e produzindo conhecimento, né? Tentando se aproximar um do outro. Mas e aí, vamos voltar a falar dos símbolos, vamos voltar a falar dos sonhos. Essa linguagem subjetiva, com o passar dos anos, com o passar dos adventos, das tecnologias, das coisas que a gente vai tendo acesso, muitos símbolos vão sendo modificados com o passar do tempo, né? E olha que a Dandara já falando aqui, já passou rápido. Estamos caminhando para os minutos finais. E se vocês quiserem mais, galera, comentem aí depois, para que a gente vai falar de outros assuntos e tal. No próximo eu vou falar da jornada do herói. Jornada do herói é um negócio muito louco. Os sonhos também falam da jornada do herói, que é essa jornada de você mesmo, essa jornada simbólica do seu aprendizado com o mundo. Então, e deixem os seus comentários, a gente vai postar o vídeo logo mais, quem for ver depois. Compartilhem aí, comentem, tamo junto, galera, saravá, beijo no coração de vocês, se protejam, cuidem de quem você ama, tá? Porque o que a gente precisa nesse momento mais é vibrar esse amor, se preocupar um com o outro, não saiam, se precisar sair, usem máscara e tamo junto, é nóis. Tá enrolando porque você não sabe desligar, né? Corta!